Recentemente eu me tornei triatleta e eu quero vir compartilhar aqui com vocês como é difícil o processo de ser uma pessoa que pratica um esporte numa época em que todo mundo é um atleta muito bom. Eu sou a personal trainer Abigail, especialista em treinamento feminino e agora triatleta, muito feliz por essa conquista. Mas eu sofri muito durante esse processo e não foi pelo ciclo de treino, de performance, pela carga dos treinos, mas sim pela carga psicológica de não me sentir pronta perto de uma atualidade em que todo mundo é muito bom nos esportes. Estamos em 2025 e 2025 o esporte da corrida é um dos esportes mais hypados da atualidade. Quem não corre quer começar a correr e quem corre, corre uma maratona, meia maratona, num pace incrível, batendo recordes, tá na elite, é super competitivo. Esqueceram da corrida como um esporte que faz muito bem para o cardiovascular e que qualquer corrida, seja ela de 10 minutos, 5 minutos, os menos de 5 quilômetros é tão importante quanto. Hoje, as pessoas que correm 5 quilômetros já não se sentem mais tão bem como uma pessoa que corre 21, 10 quilômetros, porque 5 quilômetros acabou ficando muito pouco perto de tudo que as pessoas têm feito hoje. Mas isso, é claro, é culpa das redes sociais, onde tem essa competição interna de que fazer o esporte por saúde, por hobby, por amor do esporte, já não é mais suficiente. Tu tem que ser o melhor. Quando eu entrei nesse meu ciclo de preparo para o triatlon, eu optei por uma prova mais baixa, mais rápida, com distâncias menores, porque era o que estava do meu alcance. Isso para mim sempre foi muito emocionante, muito forte e eu sempre me orgulhei muito de ser uma mulher que tinha entrado para uma modalidade de esporte bem complexa, indiferente da distância que eu ia competir. E com o objetivo sempre conseguir concluir essa prova. Mas sempre que eu conversava com algumas pessoas, as pessoas queriam saber em que momento que eu faria um Ironman e quando eu estaria me preparando para de fato ser um Ironman. As minhas redes sociais ficaram lotadas de Ironmans. Eu não encontrava ninguém triatleta como eu, que não tinha o objetivo de se tornar um Ironman, mas sim de competir em outras categorias e completar as provas também. E isso começou a me diminuir muito. Eu comecei a achar que eu não era uma triatleta de merecimento, porque no mundo que eu tô hoje, muita gente é Ironman. As pessoas buscam isso, as pessoas não querem entrar no esporte para vivenciar ele com prazer, mas querem chegar no extremo, querem se desafiar num nível e querem ser melhor do que todo mundo. Eu confesso para vocês que eu fui fazer o meu primeiro triatlon, eu comecei por um sprint, que eram 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida. Na modalidade sprint é isso. Eu estava me sentindo muito diminuída, porque eu achava que eu não era ninguém perto de todos os outros atletas que estavam lá, que têm um foco em ser Ironman, ou muitos já são meio Ironman ou Ironman completo. Então eu não me sentia importante. Eu achava que o que eu estava fazendo era muito básico, que o que eu estava fazendo era simples, qualquer um poderia fazer. Quem realmente era bom, as pessoas que fazem meio Ironman ou mais. Simples, qualquer um faz. Esse era o sentimento que eu tinha, até eu começar a minha prova. Eu me preparei por quase 5 meses, com muitos treinos, basicamente 2 a 3 treinos por dia. E chegando lá, super confiante, porque eu estava pronta, quando eu entrei na água, eu percebi que o jogo é muito mais mental do que físico. E talvez nisso eu não estivesse tão pronta. Eu consegui completar a minha prova. Quando eu saí da água, o meu objetivo único era completar essa prova. Inicialmente, eu tinha uma cobrança interna de que eu não poderia ficar em última colocada, porque eu me sentiria um pouco humilhada, visto que a competição dentro dos esportes é muito alta. Tu sempre tem que ser o melhor. E eu treinei muito para isso e eu tinha um receio de ficar em última. Como se, gente, completar um triatlon não fosse incrível. A gente esquece um pouco dessa parte porque as pessoas fazem com que a gente esqueça de tanta competição, de tanto todo mundo é melhor de todo mundo é incrível, ultramaratonista. Então a gente esquece que começou do zero e que completar uma
uma prova dessas já é um feito incrível. Quando eu saí da água, eu realmente já tinha mudado todo o meu objetivo. Eu não me importava mais em ficar em última. Seria incrível se eu ficasse em última, porque terminar aquela prova seria algo muito grandioso para mim. Porque só quando eu estava vivendo ela, eu entendi o nível de dificuldade. Mesmo tendo treinado muito, estado muito pronta para essa prova, eu entendi como é difícil. Eu percebi muita gente desistindo, saindo logo no início da prova, terminando a primeira modalidade e desistindo de concluir a prova, porque o jogo psicológico é muito grande. E foi essa reflexão que eu saí depois da minha prova. Eu terminei ela, concluí ela numa posição muito boa, muito melhor do que eu imaginava. Mas é claro, muito poucas mulheres fazem parte desse esporte hoje, que é o triatlon. É um esporte de difícil acesso, tem que ter muito tempo, dispor de muito tempo para se dedicar para ele, então é complexo sim. Tinha poucas mulheres participando comigo e eu consegui uma posição muito boa no pódio, na classificação no final da minha prova. Mas eu juro para vocês, ter terminado essa prova foi um dos maiores feitos da minha vida. E aí a reflexão pós-prova foi a seguinte: a gente esquece de reconhecer o quanto para nós as coisas que a gente faz são muito valiosas, porque a gente passa o tempo inteiro se comparando com os outros. Eu nunca tive contato nenhum com natação, com bike e com corrida. Mesmo sendo personal trainer, meu foco sempre foi a musculação. Então eu ter me tornado apta a fazer uma prova dessas, a competir e concluir a prova, foi um resultado incrível. Mas eu estava pensando que todos os competidores que estavam comigo, seja mulher ou seja homem, que fizeram a prova junto comigo, eram muito melhores que eu. Justamente porque hoje todo mundo faz muito. Se você é uma mulher que nunca correu e conseguiu completar os 5 primeiros quilômetros de corrida contínua, você deve comemorar como um maratonista que está concluindo uma maratona de 42 quilômetros. Porque para mim isso é um feito enorme. Eu preciso me comparar com a minha realidade. Muitas mulheres que competiram comigo nessa prova são atletas profissionais de triatlon buscando classificação em provas internacionais. Eu sou uma mulher que trabalho, tenho empresa, trabalho muito, cuido da casa, não tenho condições de viver do esporte e conseguir completar uma prova de triatlon. Eu preciso valorizar isso, eu preciso comemorar isso como se eu fosse uma triatleta profissional que tivesse conquistado o primeiro lugar no pódio e me classificado para a próxima etapa, porque dentro da minha realidade isso é perfeito. Então a mulher que é mãe, que tem uma rotina de trabalho, cuida da casa, cuida do marido, tem 1000 funções e consegue praticar um esporte ou uma atividade física, tem que comemorar todos os dias sobre isso. E parar de se comparar com uma mulher que corre 42 quilômetros, porque eu também faço isso. Eu também fiz e sofri muito. Eu me senti muito diminuída. Mas se eu olhar para a minha realidade de quem saiu do zero, do contato zero com o esporte há menos de 5 meses atrás e concluir uma prova dessas, eu preciso sentir muito orgulho de mim. E é esse o recado que eu quero passar para ti. Se tu é uma mulher que está começando a correr, quando tu conseguir completar os teus primeiros 3 quilômetros de corrida contínua, tu tem que comemorar muito. Tu precisa todos os dias pensar em como tu estava há pouco tempo atrás, a se comparar contigo, a se comparar com mulheres que são mães, dona de casa, trabalham, têm empresa, que provavelmente 90% delas não fazem nada de exercício físico. E você está fazendo um esporte, está treinando, está cuidando do teu corpo, está cuidando da tua saúde. Então a gente nunca pode deixar morrer esse objetivo inicial, que é se desafiar com a gente mesma, com a nossa realidade, dentro do que a gente consegue. Eu tenho certeza que se tu olhar para dentro agora, tudo que tu está fazendo com a tua realidade atual, tu vai sentir muito orgulho de ti. E foi assim que eu me senti ao completar o meu primeiro triatlon, totalmente amadora, sem experiência nenhuma e me preparando num ciclo muito curto de treinos. Eu espero que tu, mulher, que esteja querendo começar a correr agora, não se sinta mal de começar a correr, porque todo mundo corre muito, porque todo mundo faz 10 km, porque tu demora 50 minutos para fazer 5 km. Isso é incrível.